porque eu acredito que Disclaimer é uma série ruim disfarçada de série boa. Recentemente saíram as indicações ao Globo de Ouro, mas também saíram as indicações de algumas associações de críticos, e em todas essas listas, Disclaimer estava lá, indicada a uma das melhores minisséries de drama do ano. Eu vi muita gente falando que essa série era muito boa, inclusive eu assisti porque eu vi literalmente uma pessoa falando isso, mas pra mim foi o suficiente pra eu ir lá e começar a assistir, e eu não poderia ter ficado mais decepcionado. Quer dizer, poderia, mas assim, fiquei bem decepcionada, principalmente porque eu fui muito disposta a gostar da série. Primeiro porque ela é dirigida pelo Alfonso Cuarón, que é maravilhoso. Eu gosto muito das coisas que ele faz. E a série é simplesmente protagonizada por Cate Blanchett, que eu não preciso nem dizer, né? Quem tá nesse mundo e tá vivo gosta dela. Então eu tava muito disposta a gostar da série. E aí, desde o primeiro episódio, já não me pegou muito. E eu não tinha entendido por quê. Já vou deixar bem claro aqui que vai ter spoiler da série de Disclaimer, mas eu vou indicar uma outra série também que dessa não vai ter spoiler, mas de Disclaimer vai ter spoiler, então eu espero que você já tenha assistido. Se você gostou e não concorda comigo, tudo bem, mas se você gostou e não tinha visto, pelo ponto de vista que eu vou dar, fica aí aberto à discussão, mantenha sua mente aberta para o que eu vou dizer também. Inclusive, eu falei aqui de ponto de vista, né? E é muito interessante porque essa série brinca justamente com isso, né? Com a questão de diferentes pontos de vista. Eu vi gente falando, chamando de uma das séries mais manipuladoras que teve no ano e tal, e de fato ela é, mas de um jeito muito fraco. E eu vou dizer por que eu acho isso. Primeiro que a série, ela parte de um princípio de que a gente tá numa sociedade em que a gente vivia há pelo menos uma década. Pelo menos como uma mulher é vista. Eu não tô dizendo que hoje em dia acabou o machismo e tá tudo ótimo, porque é justamente o oposto, né? A gente tem visto cada vez mais posições bizarras sobre minorias e etc. Mas a série parte muito de um princípio de culpa da mulher, de culpabilidade, de uma forma que eu achei meio forçada. Vamos lá. Você começa a história ali com a personagem da Cate Blanchett. Ela tem uma vida ok, não é uma vida perfeita, mas ela é uma mulher branca privilegiada, classe média alta, tem um marido que também trabalha com finanças, é herdeiro, ela tem um filho com quem ela tem uma relação não muito boa, mas tá ok, né? O filho é mais próximo do pai. E aí ela tá vivendo essa vida ok quando de repente ela recebe um livro e ela percebe que o livro está contando o que seria a história dela, de uma situação que ela viveu na Itália quando ela era um pouco mais nova, o filho dela ainda era uma criancinha. Até aí, tudo bem. Porém, ela fica muito desesperada com a história do livro e ela não quer que ninguém descubra o que aconteceu. E o livro, obviamente, está falando coisas horríveis sobre ela, porque ela fica muito desesperada, e isso só vai piorando quando as pessoas em volta dela, né, as pessoas que são próximas dela, também recebem esse livro. Ninguém sabe que tá falando dela, a não ser ela mesma, porque não tem o nome, mas todo mundo que ela encontra fala a mesma coisa, que é: meu Deus, você viu a personagem principal desse livro? Ela é uma pessoa horrível. E aí, pra mim, já tem um grande problema, porque todo mundo que ela encontra fala isso. Então, eu tô esperando o maior problema do mundo, porque todo mundo diz que é a pior pessoa do mundo, que a mulher é horrível. Esse é o comentário geral. Tipo, você gostou do livro? Ah, sim, gostei, uma história boa. Aquela personagem, que escrota, caramba. Então, pra mim, ali já criou uma expectativa. Eu fiquei a série inteira pensando: meu Deus, o que essa mulher fez? Quantas pessoas essa mulher matou pra todo mundo dizer isso dela? É muito óbvio que uma mulher não precisa fazer grandes coisas pra ser considerada uma pessoa horrível. Mas ali, o jeito que todo mundo tava falando parecia realmente que era uma coisa muito, muito absurda. Depois que o marido dela recebe esse livro, ele recebe também fotos que demonstravam o conteúdo do livro. A história do livro é que essa mulher estava viajando na Itália com um filho pequeno, tinha uns 4, 5 anos, e ela teve um caso com um menino muito mais novo. Essa é a história do livro, né? Um caso com um menino muito mais novo, e que ela seduziu o menino, fez ele ir atrás dela, o menino ficou apaixonado por ela, e aí a história vai se desenvolvendo. Enquanto a gente sabe essa história do livro, inclusive é contada no filme de um jeito muito legal, a direção do Alfonso Cuarón ainda é incrível, e ele vai contando essa história de uma maneira muito interessante. Em paralelo com a história do livro, a gente tem a história do que está acontecendo na vida daquela mulher agora. E a gente tem também, né, sofrendo as repercussões do livro, o desespero das pessoas descobrirem que ela é a pessoa do livro. E a gente tem também o cara que escreveu o livro.
Na verdade, o cara que publicou o livro. Porque quem escreveu o livro foi a mulher dele, que era a mãe do menino que a outra mulher supostamente seduziu na Itália. Esse menino, a grande questão ali do livro, e a gente fica sabendo já no começo da série, é que ele morreu na Itália. A gente não sabe como. E quando ele morreu na Itália, ele era muito jovem, a mãe dele ficou sabendo e acabou a vida da mãe dele também. Né? A mãe dele ficou absolutamente despedaçada, parou de viver, inclusive. No momento, o casamento dela foi por água abaixo. Ela saiu do quarto dela para ir dormir no quarto do menino morto. Enfim, foi um grande caos. E aí, depois que essa mulher morre de câncer, o marido dela acha, né, o rascunho desse livro e decide publicar. Então, quem escreveu o livro foi a mulher a mãe do menino. E quem publicou foi o pai do menino como uma vingança para a personagem da Cate Blanchett. Então, aqui você tem uma grande expectativa. Como o menino morreu, você obviamente vai supor que o fato dessa mulher ser uma mulher horrível é porque ela, de alguma forma, influenciou na morte desse menino. Mas a gente tem uma situação aí já muito interessante, que é de fato manipulador, mas não é no nível que as pessoas estão dizendo. Primeiro que uma coisa que eu acho muito interessante é essa questão do narrador, e aqui a gente tem um narrador não confiável, o que é. Eu sou muito fã do narrador não confiável, que é quando você está ouvindo a história por uma perspectiva, e por ser a única perspectiva, você acredita que essa história é a história verdadeira, mesmo que ela não seja. Isso é basicamente o que acontece aqui na série. Eu penso muito nessa questão do narrador confiável, de ter um único ponto de vista para muitas coisas, principalmente dentro do audiovisual. Mas quando a gente para pra pensar, em 2007, eu acho, 2008, pouco depois, 2010, 2011, enfim, na década de 2000, viralizou um discurso da Chimamanda quando ela falou sobre feminismo. Inclusive, esse discurso você pode conhecer da música da Beyoncé, que a Beyoncé usou isso em uma das músicas dela. Mas ela, antes desse discurso, ela tinha feito um discurso falando sobre a questão do único ponto de vista. Porque ela, se não me engano, ela é da Nigéria. E toda vez que ela contava para as pessoas que ela era de lá, as pessoas olhavam para ela como se ela fosse uma pessoa pobre, miserável, porque ela veio da África. E a gente tem essa imagem de que todos os países da África são muito pobres, estão na miséria. E que na verdade não, ela tinha uma vida muito confortável, ela era de classe média alta, estava muito melhor do que muita gente que olhava para ela com pena quando ela dizia de onde ela era. E eu sempre achei isso muito interessante. E isso é uma coisa que acontece muito também no audiovisual. Um exemplo muito simples, quando eu comecei a estudar cinema de fato, foi um pouco antes da pandemia, eu comecei a estudar e aí todos os lugares que eu via, as pessoas falavam de duas coisas. Primeiro, que o melhor filme do mundo era O Poderoso Chefão 2 e que a melhor série do mundo era Breaking Bad. Essas duas produções são boas? São boas, ok. Mas são as melhores do mundo? Eu assisti os dois. Gostei mais de Breaking Bad do que de Poderoso Chefão. Mas, pra mim, nada ali me convencia de que era a melhor coisa do mundo de fato. Inclusive, eu fiquei muito chocada quando eu assisti Breaking Bad e eu descobri que o Walter White era amado pelas pessoas e que a personagem mais odiada era a Skyler. Eu acho que isso diz muito sobre o público, mas enfim. E a gente tinha então essa questão de que todo mundo, todo lugar que eu olhava falava isso. Todos os filmes principais, eles tinham as mesmas temáticas. Todos os filmes importantes eram das mesmas pessoas. O que tinha em comum tudo isso? Homens. Por que que homens dizem, arrumando, por que dizem que O Poderoso Chefão 2 é o melhor filme do mundo? Porque quem está construindo essa opinião são homens. Quem que estuda cinema, quem é levado a sério no cinema desde sempre? Homens. Né? Porque a opinião dos homens contam mais, aí a gente chega nessa questão. É uma coisa muito simples, por exemplo, no ano passado com Barbenheimer. A gente teve Oppenheimer e teve Barbie. Eu já falei isso acho que num outro vídeo, mas é isso. Oppenheimer foi levado a sério. Porque ele é masculino. Porque basicamente mulher nenhuma fala no filme, e isso tá tudo bem pra eles. E Barbie, que é uma coisa rosa, uma coisa feminina, que enaltece as mulheres, é considerada uma coisa menos importante. Isso acontece sempre. E é por isso que eu acho que é muito importante você pensar também em quem você está ouvindo, quem está ajudando a construir a sua opinião. Se você sempre vai ouvir a opinião de homens, por exemplo, você segue críticos de cinema, são todos homens brancos na casa dos 30 anos, classe média. Todo mundo vai ter
não vai ter a mesma opinião, somos pessoas diferentes, é lógico. Mas tudo que você tá vendo tá sendo analisado sobre um único ponto de vista, o que é uma coisa muito prejudicial para todo mundo. E isso acontece nessa história porque a gente tá vendo o que a gente vê ali na realidade, que tá sendo nos tempos atuais, e quando a gente vai pro passado para revisitar a história dessa personagem, só o que a gente ouve é um ponto de vista que é a história do livro. Mas tem uma coisa que deveria ser muito óbvia antes de qualquer coisa, é que a história do livro, como eu disse, foi escrita pela mãe do menino, porque a gente fica sabendo que o menino morreu e que em momento algum ele está fazendo anotações, ele está escrevendo um diário. Você não tem nada que mostre que ele que estava contando a história, certo? Então ali o tempo inteiro vai mostrando uma história em que ela é uma mulher sedutora, trai o marido, e aí vai acontecendo as coisas, inclusive o grande, né, ápice ali do negócio, a coisa absurdamente horrível que ela fez, foi que ela dormiu na praia enquanto o filho dela estava do lado dela, era uma criança, ela dormiu, porque ela estava exausta nessa história do livro, porque ela estava ficando com o cara à noite, então ela estava cansada de dia, tinha brigado com o cara porque ele estava querendo ir pra Itália com ela, que ela largasse o marido, que ele estava obcecado e tal, e ela brigou com ele, deitou na praia, dormiu. Enquanto ela estava dormindo, a criança foi pro mar. O menino foi pro mar para salvar a criança, só que ele acabou se afogando. Salvou a criança, mas acabou se afogando. E por isso ela era uma mulher horrível e aí para mim foi o pior de tudo. Tecnicamente ela era principalmente horrível porque ela olhou ele na praia, porque todo mundo foi salvar a criança e esqueceu do cara. Então ele ficou lá, depois de ajudar a criança, ele sumiu e ninguém lembrou dele e aí ele acabou morrendo afogado. Só que nessa visão do livro, a mulher olhou pra ele e decidiu que ela não ia avisar ninguém, que era melhor que ele morresse. Ela viu que ele precisava de ajuda, mas não ajudou, porque ele estava querendo que ela terminasse com o marido, etc, etc, seria um problema na vida dela. Primeiro, que ela é a pior pessoa do mundo porque ela dormiu e o filho dela foi pro mar. Assim, pra mim, eu entendo se esse filme tivesse sido lançado 20 anos atrás, 10 anos atrás, e as pessoas realmente falariam como unanimidade, porque tem essa questão. Todo mundo é unânime na série. Ninguém para pra olhar pelo lado dela, né? Todo mundo é sempre ouvindo a história e dizendo que ela era uma pessoa horrível por causa disso. Inclusive, tinha, como eu disse, tinha fotos, né, dela seminua e tal, que a mãe encontrou no meio das coisas do menino, no coisa da câmera. E aí, então, a coisa horrível que ela fez foi dormir na praia e o filho dela se afogou. E aí eles querem te fazer acreditar que ela era uma mulher horrível porque ela deixou ele morrer na praia. Se ele morreu, como alguém saberia que ela olhou pra ele e decidiu não chamar? Não tem como, é literalmente impossível. Não tem como. Só quem sabe dessa história seria ela, porque a outra parte morreu sem ter escrito nada. O que acontece, né? O grande plot twist da série é que a mãe do menino imaginou toda uma história na cabeça dela porque ela tinha uma visão do filho. E aí a gente vê, passa o filme, a série inteira, vendo só o ponto de vista dessa mulher, da mãe do cara que morreu, e não o da Kate Blanchett. Porque a Kate Blanchett, o que acontece? Na verdade, a gente descobre depois que a história não foi nada daquilo, que o menino ficou em cima dela desde o começo e estuprou ela em algum momento. Por isso que ela dorme na praia, porque ela estava exausta, tinha sido vítima de um crime, e aí ela dorme na praia. Então eles basicamente tentam ressignificar ali toda a cena dela dormindo e de todo o resto. E, cara, tudo isso é tão ultrapassado por tantos motivos, mas principalmente porque ele pega dois extremos tão distantes, tem um abismo entre as duas, né? E eu acho que é muito prejudicial quando você coloca a mulher só nessas duas situações. Ou ela é uma pessoa horrível porque ela traiu o marido e dormiu na praia, ou ela é uma vítima que foi estuprada, né, está acabada. Eu não aguento mais assistir filmes, ouvir histórias em que a mulher é estuprada só pra transformar ela numa heroína, porque é isso que a série tenta fazer no final. Não tem uma nuance. Ela não precisa ser uma pessoa horrível ou uma vítima de um crime horrível, né? Ela pode ser só uma mulher que estava cansada e dormiu na praia. Por que não fazer isso? Então eu senti uma coisa muito ultrapassada. E tem muita coisa que tá sendo assim hoje em dia no audiovisual. Teve aquele filme da Florence Pugh com Andrew Garfield, que pra mim partiu assim do mesmo princípio. Tem É Assim que Acaba, que eu achei também que vai por um caminho assim muito de extremos.
e que fica é prejudicial pra todo mundo, porque ele tá dando, ainda que ele esteja mostrando mais um ponto de vista, é um ponto de vista também tão engessado, sabe? É pra você falar: "Ai, olha, meu Deus, eu achei que ela era uma pessoa horrível porque ela tinha traído o marido e dormido na praia, mas na verdade ela era uma mulher que tinha sofrido muito e não sei o quê, não sei o quê". Então eu achei muito fraco, a série eu não achei nada envolvente. E também tem essa questão de que ele parte do princípio de que todo mundo que tá assistindo é muito machista, não consegue ver a mulher fora dessa imagem, né, que eles estão colocando de que ela é uma pessoa horrível. Tanto que no próprio. Na série, né, o marido dela recebe as fotos e ele em momento algum para pra ouvir ela. Essa parte eu achei bem realista, na verdade, né? Porque ele não para pra ouvir em momento algum, não pergunta qual foi o lado dela, não pergunta uma explicação, ele simplesmente manda ela embora e acabou. Eu entendo isso como marido porque ele recebeu fotos e junto com aquele contexto inventado e ele se deixou levar. Apesar de ser marido e, né, ele devia pelo menos ter deixado ela, né, dado uma chance dela se explicar e ele não deu. Mas pedir isso do espectador, sabe? Eu fico me perguntando assim, como que as pessoas podem assistir e realmente ficarem chocados que aquilo não aconteceu. Todo o jeito que mostraram ela, sabe? Como ela era toda sedutora e não sei o que. Tudo era muito forçado. E o tempo inteiro. Não tinha como. Você tem que se perguntar se aquilo é a história do livro. Alguém escreveu o livro. Quem escreveu o livro? É manipulador? É, mas ele parte de um princípio, de uma mentalidade que é justamente que a gente tem que mudar. Que é parar de pensar que a pessoa só pode ser uma coisa ou outra. Principalmente quando fala de mulher, de minoria. Existe muito a questão da representatividade perfeita, né? Que você sai. Antes você colocava a mulher como uma personagem secundária que não participava, não falava nada, ela estava ali para servir o homem, e hoje em dia você coloca ela como essa série fez, colocou num pedestal, mas que é um pedestal que tá servindo a quem? Porque ela ainda é uma vítima. Em momento algum ela conseguiu ser dona da própria história dela. Ela não é uma mulher que se impõe no sentido de. Ela é uma vítima, ela é só isso. A série inteira, toda a história. Né? Ela começa como vítima e termina como vítima. E isso é muito pobre, porque a gente tem que. Eu acredito que a produção tem que pedir mais da pessoa, sabe? Dar um voto de confiança pro público. Apesar de eu ter visto muita gente falando que gostou da série, eu entendo se você. De novo, se você é um homem e nunca parou pra pensar nessa situação, se você não é uma mãe e não consegue se imaginar no lugar de uma mãe que está cansada e poderia dormir numa praia. Porque até essa questão, até na situação em que eles falavam que ela era uma pessoa horrível, ela não era. Ela não foi uma pessoa horrível, ela foi uma mulher que cometeu um erro, ela traiu o marido. E depois ela dormiu na praia, apesar dela ter falado antes pro menino, não vai pro mar de jeito nenhum, fica do meu lado. Mas é uma criança, crianças, né, estão sempre tentando se matar, aparentemente. Você tem que convencer elas de que elas não devem fazer as coisas que vão matá-las no final das contas. Mas então ela dorme porque ela tava cansada na história dele, porque ela tinha, né, ficado atrás do menino, e na história verdadeira porque ela tinha sido estuprada. Não tem o meio termo, tá vendo? Ou ela é uma pessoa horrível, ou ela é uma vítima. E eu achei isso muito fraco, né? Então, assim, eu fico chateada com tanto de gente que tá gostando da série. Eu fico pensando se todas as pessoas já pararam pra considerar as outras questões ou não. Mas, enfim, essa é a minha questão com disclaimer. E essa é a minha questão com você ter apenas um ponto de vista. Toda vez que eu assisto uma coisa que eu gosto e eu vejo que tem muita gente que não gosta, eu sempre faço questão de ver por que eles não gostaram. Sabe? Eu acho que vale. Às vezes a pessoa viu uma coisa que eu não vi. A mesma coisa com disclaimer, né? Eu não gostei e vi muita gente que gostou. Fui ver porque eles gostaram. E discordei completamente. Poderia acontecer o oposto de eu ouvir o ponto de vista e falar, ah, é verdade. Eu entendo que vem de uma questão cultural, né? Que você já tá semi-programado ali pra culpar a mulher. Mas ainda assim eu achei que tá devendo muito. E fico chateada com tanto de indicação que essa série tá tendo. Porque tem uma série muito melhor chamada Fleischmann's in Trouble, que tá na Disney Plus, maravilhosa, que fala sobre dois pontos de vista de uma forma muito inteligente, realmente manipuladora, mas do bem. E é uma série ótima, muito melhor que Disclaimer e eu super recomendo.